vez mais. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por tudo que já vivemos até aqui. Obrigado. Mas oramos nessa hora para que o Senhor fale conosco. Oramos para que toda resistência espiritual ela caia e que nós possamos ter a Tua palavra sendo lançada e caindo em um terreno fértil e preparado. Oramos para que toda ação maligna através de distração, de enfermidade, oramos para que toda ação demoníaca, Senhor, de preocupação, ela caia por terra agora e que nós tenhamos a paz necessária, a shalom na nossa vida, para que nós possamos ouvir, entender e assim levar aquilo que o Senhor tem para ministrar ao nosso coração. É o que oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, eu quero nessa noite dar para você, talvez para algumas pessoas será o maior treinamento que você já recebeu na sua vida. Para algumas pessoas será uma capacitação a mais daquilo que já entende. Para algumas pessoas será o maior treinamento que você já recebeu na sua vida. Porque eu quero pregar uma mensagem hoje que tem como tema vencendo o inimigo silencioso. Será que você pode repetir? De novo, uma vez mais. Eu quero ministrar algo que vai ajudar você a destravar a sua vida de uma forma que você não imagina que a partir de hoje você poderia ser livre. Diga para quem está do seu lado, Deus vai abrir as portas de uma forma sobrenatural sobre você nessa noite. Diga para ele, o que estava amarrado será solto. O que estava preso será liberado. E nós viveremos uma vida abundante no Senhor. Por que eu tenho convicção disso? Por que tenho certeza disso? Porque nós vamos falar hoje sobre uma das maiores prisões dessa geração. Algo que tem aprisionado a vida das pessoas de tal maneira que algumas delas nem percebem que estão presas, já se acostumaram com o cativeiro, já estão vivendo nisso há tanto tempo que nem percebe o quanto estão aprisionadas. Essa talvez seja, e eu vou fazer questão de repetir, a mensagem que pode colocar você em um outro nível de vida. Primeiro, pelo entendimento que você vai adquirir. Segundo, pelo posicionamento que você vai ter a partir de hoje. Todo conhecimento que não gera em você uma prática não serve para nada. É por isso que eu creio que Deus vai trazer algo sobre nós essa noite. Esse inimigo, eu vou tardar um pouquinho para dizer o nome dele aqui, é a causa de muitos problemas que você tem enfrentado. É a raiz de muitos problemas que tem assolado essa geração. As noites acordados, as dores sem diagnóstico, o estresse, a inquietação, tudo isso tem uma mesma origem e que nós não estamos sabendo como lidar com isso. Isso me levou a uma pesquisa para que pudesse entender melhor o quanto isso tem afetado essa geração. Até o ano de 2019, nós tínhamos 300 milhões de pessoas no mundo afetadas por esse problema. Até 2019. A pandemia e todo o processo que nós vivemos durante a pandemia fez com que esse número aumentasse para 359 milhões de pessoas. Isso é 4,4% da população mundial sofrendo com esse mesmo mal. Entre o ano de 1990 até o ano 2019,
nós tivemos um aumento de 55% desse problema na população. É um problema que vem crescendo cada vez mais. É talvez um transtorno mais comum que nós estamos tendo na atualidade. É um problema que cresce entre os adolescentes e jovens de 12 a 19 anos. Então, diante disso, surge uma pergunta: que inimigo, que mal silencioso é esse que tem devastado, crescido e aprisionado essa geração de forma que ela nunca antes esteve? Esse não é um problema novo. Poderia ser um problema que nós daríamos o diagnóstico: esse é um problema da geração atual, mas esse não é um problema novo. Esse é um problema que a Escritura já tratava dele muito antes dele virar uma métrica. Jesus já havia tratado dele, Jesus já havia falado sobre ele. Ele pode parecer um problema moderno, mas Jesus já havia falado sobre ele há 2000 anos atrás. Ele não apenas falou sobre, mas ele também nos deu como combater esse inimigo. O que nós vamos fazer aqui é descortinar um problema que para muito é atual, mas que a Bíblia já dizia como vencê-lo e como viver uma vida livre desse inimigo que tem aprisionado a maioria das pessoas. Antes da gente falar desse problema aqui, antes da gente falar sobre ele, eu quero abrir um pequeno parênteses. E eu quero dizer para você, pai, para você, mãe, que uma das causas de aceleração desse problema é a tela do celular. Eu já quero dizer para você como um alerta, que a tela do celular se tornou um dos piores problemas dessa geração. E isso não é um problema apenas da criança, que ela já cresce ali, conectada com a tela do celular, e a única maneira que você diz: o meu filho só para quando eu coloco para ele o celular. Essa é a causa desse problema que vem crescendo, crescendo e cada vez mais crescente, naquilo que nós não temos mais controle. Isso passa pela criança, isso está presente na vida do adolescente, e isso está presente na vida do jovem. É algo que tem acelerado. Como diz o Augusto Cury, o Dr. Augusto Cury diz: isso desencadeou a síndrome do pensamento acelerado nas pessoas. Porque é tudo muito rápido, a informação rápida. A criança está vendo um vídeo, ela não gosta, ela já troca. Ela está vendo um videozinho, ela não se adaptou, ela já troca. E aquilo desencadeia problemas que nós não temos nem ideia. Então, se nós queremos combater um problema, nós precisamos começar a eliminar as causas desse problema. Um deles é a tela do celular na vida do seu filho. Já disse isso há anos atrás e vou enfatizar de novo: ele não pode estar com o celular no culto. Ah, pastor, mas se eu não der o celular para ele no culto, ele não fica parado. Não, é agora que entra a paternidade, de ensinar para ele sobre o ambiente que ele está. Agora, como ensinar o ambiente para ele, se o pai também fica no celular? Fecha um parênteses aqui. Eu quero ler com você um texto. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Para a gente identificar esse inimigo. Um dos problemas que às vezes nos impede de uma interpretação correta é que você tem que entender que os títulos e subtítulos da nossa Bíblia, eles não foram compilados pelo autor. Os títulos foram colocados posteriormente para facilitar a localização, mas aí tem um problema, porque muitos textos que deveriam estar corridos, eles são pausados por um título. Como por exemplo, a minha Bíblia,
entre o versículo 24 de Mateus capítulo 6 e o versículo 25, eu tenho uma divisão com o título: os cuidados e as inquietações. Então o que eu entendo quando eu estou lendo? Que até o versículo 24 Jesus estava falando de algo, e que a partir do 25 ele começa a falar sobre algo completamente diferente. Mas não, Jesus começa a tratar um problema que começa no 24, mas por causa da separação que nós temos, a gente não consegue enxergar que é a mesma coisa. Então nós vamos ler o verso 24, que é onde começa o problema, e vamos ler até o 25 para identificar o problema. Verso 24 de Mateus capítulo 6. Ninguém, do grego ninguém, ninguém significa que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Veja que Jesus aqui começa uma construção, dizendo: ninguém pode servir a dois. Guarda essa mensagem: ninguém pode servir a dois. E aí no verso 25, ele vai revelar o que ele começou no verso anterior. Ele vai dizer: por isso vos digo. Veja, ele está dizendo: ninguém pode servir a dois senhores. E aí no verso 25 ele diz: porque ninguém pode servir a dois senhores, eu digo a vocês, não andeis, de novo, não andeis ansiosos. De novo, mais uma vez, não andeis. Aqui Jesus dá nome ao inimigo que nós queremos descortinar na noite de hoje. Jesus dá um nome para ele chamado ansiedade. A minha missão aqui não é falar a nível psicológico. Se você quiser entender isso a nível psicológico, procure a pastora Thalita, a pastora Cláudia, o doutor Demétrio. A minha ideia aqui, na noite de hoje, é construir com você o que a Bíblia diz e como ela nos apresenta a solução para esse problema. Porque isso já foi tratado por Jesus. Repito, isso não é um problema dessa geração, isso já era um problema na geração que Jesus estava. E Jesus vai nos ensinar como tratar. Agora eu quero que você entenda: a ansiedade é a causa do porquê muita gente vive em derrota. A ansiedade é a causa do porquê muita gente não consegue desfrutar da vida que Deus deu. A ansiedade é a razão de muitas doenças psicossomáticas. Pastor, o que é uma doença psicossomática? É uma dor que você tem no corpo, mas a origem dela é na mente. A mente é que está mal, mas quem sofre a consequência é o corpo. Pastor, eu estou sentindo uma dor no peito. Aí eu vou até o médico cardiologista, faço uma bateria de exame, e o médico olha para mim e diz assim: filho, não tem nada, você está bem. Mas como está bem? O meu coração está acelerando, eu estou sentindo uma palpitação estranha, ele dói, ele acelera. Como? Ele não tem algo de errado. O problema está aqui. A igreja, principalmente os cristãos, ainda não entenderam a importância e o perigo de cuidar daquilo que Jesus já tratou. Isso está em um dos sermões mais conhecidos de Jesus. Está inserido dentro do Sermão da Montanha, onde Jesus deu claridade a muitos problemas que precisavam ser sanados, e um deles está relacionado à ansiedade. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você se considera ansioso? Algumas pessoas não deixou nem perguntar, já estava dizendo: eu não sei nem o que você vai falar, mas eu já vou concordar porque eu sou. Diga para ele, coloca a mão no ombro dele e diga assim: essa noite Deus te visitará com tanta graça que você será livre desse mal em nome de Jesus.
é o motivo. A ansiedade é o motivo que muitas pessoas não conseguem confiar em Deus com profundidade. Não conseguem romper na sua vida, não conseguem destravar no seu ministério e na sua família, e sempre vivem de crise em crise. Porém, eu tenho uma boa notícia para você, porque o Evangelho é uma boa notícia. Isso não está narrado nos evangelhos para ser uma triste notícia, dizendo, é verdade, eu tenho ansiedade, olha que problema, que difícil. Não. Isso está nos evangelhos porque é uma boa notícia. Jesus nos apresentou o problema, mas disse também como sair do problema que nós estamos vivendo. A noite de hoje será uma noite de libertação espiritual. A noite de hoje será uma noite de sair do cativeiro e nunca mais voltar para ele. A noite de hoje será uma noite de despedida das crises para viver uma vida plena em Cristo Jesus. Antes de entrar no texto que nós acabamos de ler, eu quero definir com você algumas palavras. Palavras essas que me fizeram até compor música hoje, pastor Jadson. Vou cantar. Não cantar eu não vou, porque a música é nova. Eu não sei a letra. O Sobral me ajuda. Mas pergunta para o irmão que está do seu lado, você sabe o que é angústia? O que eu vou te ensinar aqui essa noite alegrou meu coração essa manhã. Porque quando nós entendemos o conceito bíblico do problema, tudo fica muito mais fácil. Tudo fica muito mais simples. Quem sabe o que é angústia aqui? Deixa eu perguntar. Tem alguém que já ficou angustiado aqui? Vamos começar por isso. Quem já ficou angustiado? O que é angústia? Dor no peito. O que é angústia? Parece que o mundo vai desabar. O que é angústia? O Espírito Santo está nesse lugar. O que é angústia? Nó na garganta. Quem aqui já sentiu angústia? Quem aqui está angustiado? Não, fica a mão levanta. Quem está angustiado? Deixa eu dizer algo para você. A palavra angústia, ela vem do latim. É uma palavra derivada do latim. E sabe o que ela significa? Estreito, apertado, comprimido, difícil de passar. A ideia da palavra angústia é apertar, estrangular e sufocar. Isso é angústia. É por isso que toda pessoa angustiada parece que lhe falta ar. Por isso que toda pessoa que está em um processo terrível de angústia, parece que o seu interior está sendo apertado, comprimido. Ela não sabe a causa, ela não sabe a razão, mas ela está sendo apertada. Quando você vai para o grego da palavra angústia, a ideia da palavra é pressão. Quando você vai para o hebraico, a ideia é estreito. Mas todas elas convergem em uma mesma mensagem: um lugar estreito, sufocante, onde a pessoa se sente presa, encurralada, sem ar e sem saída. É por isso que vem o suicídio. O suicídio é a causa de uma pessoa que entrou em uma angústia, em um aperto, em um beco sem saída tão grande que lhe faltou saída, lhe faltou ar e ela não tinha como sair daquele lugar. E a única esperança que ela teve era tentar contra a sua própria vida. Isso não será uma realidade no nosso arraial. Eu profetizo que ninguém há de tirar a sua própria vida por causa de angústia. Nós profetizamos que no lugar do sufocamento haverá uma liberdade de espírito, porque onde habita um espírito de sufocamento, Deus dará livramento. E eu sinto no meu espírito em dizer: Deus está visitando a sua casa. Só quem viveu uma depressão, ou quem conhece alguém que viveu uma depressão, sabe o que é angústia. Porque na nossa cabeça é simples: levanta da cama, toma um banho,
vá para a rua, vá viver a sua vida, mas angústia não é isso. Angústia é a pessoa ser colocada em um lugar onde a pressão que ela está vivendo é tão grande que ela não tem força por si mesmo para se levantar. É por isso que Deus nos trouxe aqui essa noite para dizer: por você mesmo você não teria força, mas pelo Espírito, pela graça, pelo poder, pela unção que há de ser derramada na sua vida, você será capaz de sair desse cativeiro que o diabo tem te colocado. O que é angústia? O que é angústia? E isso não é uma novidade dos dias de hoje. Olha o que diz o salmista no Salmo 4, verso 1. Salmo de número 4, verso 1. Acompanhe aí. Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça, na minha angústia. Diz de novo, na minha angústia, diga, na minha angústia. Na minha angústia me deste. Tem coisa que na nossa Bíblia parece que não tem sentido nenhum. Como assim na minha angústia me desse largueza? Não faz sentido. Eu estou falando que estou angustiado e o Senhor está falando que vai me dar largueza, é porque no português não faz sentido. Mas se a gente pudesse ir até a língua da Bíblia, o hebraico, o salmista está dizendo: no lugar em que eu estava me sentindo mais apertado, eu clamei a Deus e Ele me colocou em um lugar largo. Aquilo que me apertava, aquilo que me estreitava, aquilo que me sufocava, Deus me colocou em um lugar largo. Na minha angústia, quando eu me senti mais sufocado, quando os problemas tiraram meu fôlego, quando a dificuldade roubou o meu ar, Deus me livrou e me colocou em um lugar onde eu pude respirar tranquilamente. Eu quero profetizar que vem dias de fôlegos por aí. Eu vou dizer de novo, vem dias de fôlego por aí. Sabe esses dias difíceis que você estava vivendo? Dias que você dizia: Senhor, eu não estou conseguindo respirar direito, há tanto problema, tanta dificuldade me apertando. Deus vai te conduzir a um lugar espaçoso. Quantos estão entendendo? Ele me tira de um lugar de aperto e me leva para um lugar de largueza. É por isso que nós precisamos entender o conceito do problema por aquilo que a Bíblia diz. Eu não posso encontrar uma geração angustiada, porque nós consideramos angústia como um sentimento. Angústia não é um sentimento, angústia é um lugar que você decide viver. Vou dizer de novo, porque você pode achar que angústia é o que você sente. Angústia não é o que você sente. Angústia é o lugar que você decide ficar. Esse lugar apertado, solitário, sufocante. E aí o salmista diz: o Senhor me respondeu, sabe como? Com largueza. Salmo 18. Olha como essa ideia não é uma ideia nova, é uma ideia que sempre esteve presente, porém o escritor bíblico já vivenciava isso. Olha o que ele diz, Salmo 18, versículo 4, até o verso 6. Tristezas de morte me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram. Tristezas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na minha angústia, o quê? O que é angústia? É um lugar o quê? Apertado. Na minha angústia clamei ao Senhor, ao meu Deus.
desde o seu templo ouviu a minha voz, aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. O salmista dizendo: num lugar mais apertado, no momento mais oprimido da minha vida, eu clamei ao Senhor, e a minha oração foi ouvida nos seus ouvidos. Salmo 118, versículo 5. Vamos construindo aqui. Salmo 118, verso 5. A mensagem vai ser rápida, a introdução é que é demorada. Salmo 118, verso 5. Olha o que está escrito aí: invoquei o Senhor na minha... De novo, invoquei o Senhor, e o Senhor, e o que o Senhor fez? Aleluia! Diga a 3 pessoas como uma palavra profética: o tempo do estreito acabou. Não, isso não é uma palavra profética, é uma palavra de afirmação. Diga com uma voz profética: essa noite o Espírito de Deus está liberando sobre a sua vida que o tempo do estreito acabou. Vem um tempo em que você será introduzido em um tempo largo. Sabe o que é um lugar largo? É um tempo de expansão. Ah, você não entendeu. Que pena que você não entendeu. Eu não vou nem te dar uma segunda chance para você aprender a perder a oportunidade que passa. O salmista estava dizendo: quando tudo me apertava, quando tudo me oprimia, Deus me tirou e me deu um fôlego novo. Sabe aquela sensação de você acordar durante a noite com um peso em cima do peito, desesperado, dizendo: meu Deus, o que está acontecendo comigo? Sabe aquele momento que você está no trabalho e aquele peso batendo no peito? Eu quero profetizar que esse tempo acaba. Eu quero dar uma palavra de liberação e libertação sobre a sua vida, porque Deus te tirará do lugar estreito. Salmo 138, versículo 7. Está escrito: andando eu no meio da angústia. O que o salmista está dizendo é: eu estou andando, mas estou andando em um lugar estreito, apertado, difícil. E aí ele vai dizer o seguinte: tu me... Sabe por quê? Porque uma pessoa tomada pela angústia é uma pessoa que literalmente morre. Ela deixa de viver, porque ela não avança, ela não consegue ir para lado nenhum, ela está presa. Mas o salmista diz: andando por esse lugar apertado, difícil, estreito, o Senhor me encontrou. E não apenas me encontrou, me reviveu. É por isso que eu estou querendo que você entenda: há um fôlego novo aí. Há um fôlego novo chegando. Eu não sei se você já teve a sensação de afogamento. Alguém já passou por uma sensação de afogamento? E que você está ali e de repente o fôlego está acabando e a água entrando até pelo ouvido. E de repente alguém te pega e te puxa para cima e você... É sobre isso que eu estou dizendo. Não importa o quanto você estava desesperado, aflito, angustiado, eu quero profetizar que a mão do Senhor, ela te alcança nessa noite, no poço mais profundo da angústia que você viveu, e Ele vai te puxar para cima e vai dizer: fôlego novo! Há um fôlego novo!
O inimigo já entendeu, não posso mais manter você preso nesse lugar estreito. Agora você entendeu que é um lugar mais amplo para você viver. Você pode sair daí hoje. Ele me tira de um lugar estreito. Às vezes a gente não entende, Sobral. E a gente fica, meu Deus, tá ali, comprimido, apertado. E a gente começa a dizer, meu Deus, por quê? Até que Ele nos pega e nos leva para um lugar espaçoso. Você não cabia lá. É por isso que doeu. É porque você não cabe aí, filha, nesse lugar. É por isso que dói. É por isso que a gente não entende. É por isso que é difícil passar por lugares de angústia, porque são lugares apertados, são lugares difíceis. Ai, mas quando o Senhor muda a nossa sorte, como eu queria que essa fosse uma verdade na vida de muitos, mas eu sei que Deus essa noite tirará muitos desse lugar. Como diz a canção, sobre Ele me tirou. Hoje o Senhor me tira do estreito e me leva ao lugar amplo. Hoje o inimigo perde a força, Teu Espírito sopra em mim. Aleluia. Aleluia é o fôlego novo de alguns. Aleluia é aqueles que estão saindo das profundezas e respirando de novo. Aleluia é o brado daqueles que estão sentindo que estão saindo do lugar estreito. Sopra em mim, Espírito vem. Sopra em mim, Espírito vem. Meu coração é teu, é só Deus. Sopra em mim, Espírito vem, sopra em mim, Espírito vem. Há fôlego novo, 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 há um fôlego novo. Coração é teu, é só teu, é só teu. Segura um pouquinho. Olha o que o apóstolo Paulo diz. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4, verso 8. Olha a palavra do apóstolo Paulo. Ele diz o seguinte: em tudo somos atribulados. Mas se a gente pudesse pegar a palavra e dar a ela um novo significado, melhor do que atribulados, porque atribulados é alguns são atribulados, mas não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O apóstolo Paulo está dizendo: em tudo somos pressionados. Presta atenção no que ele está dizendo. Ele não está colocando uma palavra fácil aqui, porque ele está colocando de que nós seremos pressionados em todo instante. Em tudo
nós somos pressionados. Eu vou sair dessa igreja e eu vou procurar outra igreja. Eu vou sair desse trabalho e vou procurar outro. Eu vou sair desse casamento e vou procurar outro. Ele está dizendo, em tudo será pressionado. Mas aí ele dá uma palavra, mas não angustiado. Uma coisa é ser pressionado, outra coisa é decidir viver na pressão. Embora o mundo nos pressione, embora as dificuldades nos pressione, embora os problemas nos pressione, nós não ficaremos encurralados em um lugar estreito. O maior especialista em apertar as pessoas e as espremê-la até que elas explodam é o diabo. É por isso que Jesus no Getsemane, ele estava sendo pressionado. E ele foi pressionado de tal maneira que suou gotas de sangue. Sabe o que era isso? O nível de pressão era tão grande que as glândulas se romperam, se misturando ao suor. Mas ele tomou uma decisão, mas eu não vivo aqui. Eu sou pressionado, mas eu não vivo aqui. E sabe como é que a gente sabe disso? Quando ele foi pressionado no maior ápice da pressão, ele disse: seja feita a tua vontade, Senhor. Eu não estou aqui para agradar a mim mesmo, eu não estou aqui para morar nessa pressão, eu estou aqui para obedecê-lo. Isaías 54:2 é a palavra profética para você essa noite. A gente já está acabando a introdução, mas Isaías 54:2 é a palavra profética para você entender o que Deus quer fazer na sua vida. Leia. Amplia bate no ombro do seu irmão e diga para ele: vem um tempo de ampliação. Não. Diga: vem um tempo de ampliação, vem um tempo de avanço, vem um tempo de rompimento, vem um tempo de prosperidade, vem um tempo de crescimento. Deus vai te colocar em um lugar amplo. Firma as estacas. Diga para quem está aí pertinho, diz assim, ó, só se preocupa com as estacas. Sabe o que me recordo aqui? De quando os profetas chegaram para Eliseu e disseram assim: o lugar onde nós habitamos diante da tua presença é estreito. Em outras palavras, está dizendo assim: nós estamos num lugar de angústia. E o que a gente faz? Vamos ficar aqui? Ele disse: não, vamos descer até o Jordão e vamos cortar lenha e vamos ampliar a nossa tenda, porque angústia é um lugar que você decide viver. Mas quando você entende, vamos ampliar o lugar. Por que a ansiedade é tão perigosa? Por que a ansiedade é tão forte? Eu falei aqui, pastora Thalita, que a minha definição não é psicológica, é bíblica. E que se eles quiserem entender sobre isso, precisa procurar você não estava aqui. Mas é o que a Bíblia diz sobre ansiedade. E por que a ansiedade é tão perigosa? Por que a ansiedade é tão paralisante? Porque a ansiedade, ela lida com 3 tempos diferentes ao mesmo tempo. Presta atenção nisso. A ansiedade, ela é paralisante porque ela consegue colocar 3 tempos em um mesmo tempo. Primeiro tempo, as frustrações do passado. As frustrações do passado. As responsabilidades do futuro.
e as inseguranças do presente. Ela pega tudo e coloca tudo no mesmo coração. A gente tem gente aqui, mas a preocupação dela é o que vai acontecer na sexta-feira. Eu estou aqui, pastor, mas eu estou preocupado amanhã. Sabe o que a Bíblia diz? Basta a cada dia o seu mal. Isso deveria ter sido aprendido desde o Êxodo, quando Deus disse para o povo: eu vou dar para vocês um maná, mas vocês não vão pegar para amanhã, vocês vão pegar só a porção de hoje, porque amanhã eu cuido da porção de amanhã. A ansiedade é a prova de que Deus ainda não está lá. Por que eu estou preocupado com amanhã? Porque eu não sei se Deus está lá. É por isso que eu estou preocupado. Será que Deus vai estar lá? Assim, como assim? Deus é o único ser, passado, presente e futuro. E Ele consegue ser pleno. Por isso, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. A gente não é esse ser. A gente é aquele que é. E talvez aquilo que era. Mas o que há de ser a gente não sabe. A gente não sabe o que vai acontecer no próximo segundo. Eu não tenho controle sobre isso. Então diga para a pessoa que está do seu lado: tudo que você não tem controle, você não deve colocar preocupação. Como assim, pastor? Eu não tenho que me preocupar. Ninguém aguenta. O corpo sofre, a mente entra em colapso e a pessoa perde a alegria de viver. Não tem razão para viver. É por isso que Jesus disse: não andeis ansiosos. E é aqui que a gente começa a mensagem. Por que é que Jesus disse: não andeis ansiosos? Volta comigo lá para Mateus capítulo 6. Versículo de número 25, Jesus disse: por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida. A palavra que Jesus usa, ou melhor, a palavra que o escritor do Evangelho usa para ansiedade, é que está o segredo. Para o versículo 24, e para o entendimento do que é ansiedade. Porque a palavra usada pelo escritor bíblico para ansiedade é merina. E o que significa merina, pastor? Traduzido de maneira grosseira, ansiedade. Mas a raiz da palavra significa dividir, fragmentar, repartir, espalhar em pedaços. Ou seja, ansiedade é todo pensamento que se divide. É por isso que Jesus começa no verso 24, quando ele diz: ninguém pode servir a dois senhores. Jesus já estava tratando do problema ali no verso 24, quando ele estava dizendo: não deixe que sua mente se divida entre Deus e Mamon, porque assim ninguém vive, assim ninguém suporta, assim ninguém caminha. A ansiedade é justamente o pensamento dividido entre a confiança e o medo. Eu confio no domingo, mas entro em pânico na segunda. Aqui cheio de fé, Deus vai fazer, Deus vai mudar, Deus vai fazer um milagre, mas eu chego na minha casa, o medo se instala. Isso é ansiedade, pensamento dividido, pensamento fragmentado, pensamento entre fé e dúvida. Eu tenho fé,
mas eu também duvido. Eu não consigo ter um pensamento que seja firme. O meu pensamento oscila, ora eu creio, ora eu não creio, ora eu dou glória a Deus, ora eu xingo, ora eu estou bem, ora eu estou mal. É o pensamento que se divide entre o hoje e o amanhã, entre o descanso e o desespero. Ansiedade é todo pensamento que não se sustenta em uma única causa. Por isso que começa a aflição, por isso que começa o tormento, por isso que a vida da pessoa entra em colapso. Jesus faz essa menção quando vai falar com Maria. Olha o que Jesus disse a Maria em Lucas capítulo 10, verso 41. Com Marta, perdão. Marta e Maria recebem Jesus na sua casa. Maria está sentada aos pés de Jesus, ouvindo o que Jesus tinha para dizer, enquanto Marta, a Bíblia diz que estava em muitos afazeres. Mas no verso 42, Jesus diz assim: Marta, Marta, por que você está ansiosa e preocupada com muitas coisas? Olha lá. E respondendo Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás o quê? Ansiosa. Sabe o que é ansiosa? É o pensamento dividido. Porque olha o que Jesus está dizendo aqui. Jesus sabia que ela queria estar sentada lá ouvindo. Jesus sabia. Mas o pensamento dela estava: será que eu sento para ouvir ou será que eu sirvo à mesa? Jesus disse: você está ansiosa, a sua mente está dividida. E toda pessoa que tem a mente dividida geralmente toma a escolha errada. Toda pessoa tomada pela ansiedade, ela não vê a cena como deveria ser vista. Jesus está dizendo: eu sei que você queria estar aqui, mas porque você tem muita coisa na sua cabeça, você escolheu a parte errada. Esse é o problema da pessoa tomada pela mente dividida. Ela não sabe tomar decisões sábias. Ela não sabe tomar decisões que vão ser em direção a Jesus. O problema da Marta não era servir. Jesus não disse: você está servindo e você erra. Não, Jesus não repreendeu o serviço. Jesus só disse: a sua mente está dividida. E quando uma mente está dividida, você não consegue tomar a decisão de adorar a Jesus. Às vezes, a gente escuta algumas pessoas dizer: deixa os seus problemas lá fora, né? Como se fosse possível a gente deixar os nossos problemas lá fora e entrar. Não, a questão é: entre com os seus problemas, mas não deixe que eles te impeçam de adorar a Jesus. Não tenha a mente dividida. Você está aqui olhando para mim, mas sua cabeça está pensando na macarronada com frango, ou no pepino com a batata que vem depois, ou prova. Isso é egípcio. Pepino e cebola. Não é possível que a gente está fazendo a dieta do Egito. Não vou nem falar. Vai que Deus envia as codornizes. Fala assim: agora vocês vão comer até sair pelo nariz, seus incrédulos, ansiosos. Quantos estão entendendo? A ansiedade nos divide, nos impede de cultuar a Jesus. Você está aqui, mas o seu coração não. Está tomado por preocupação. E isso nos impede. Por isso que você vai entender a palavra de Jesus. Quando Jesus disse em Mateus 22, 37, Jesus disse assim: amarás o Senhor teu Deus. Olha a expressão: amarás o Senhor teu Deus. De novo, amarás o Senhor teu Deus. E sabe qual é o pensamento de Jesus ao falar isso? Você vai amar o Senhor sem divisão de nada, por completo. Porque a única maneira de você amar a Deus é se você não tiver uma mente dividida. Não tem como. Por isso ele diz: coração, alma e pensamento. É uma inteireza.
é completo. Mas aí vem a pergunta, né? Como vencer esse inimigo silencioso, mas destrutivo? Como vencer esse inimigo perigoso e que tem aprisionado a vida das pessoas? Salmo de número 119. Versículo de número 28, está escrito assim: a minha alma consome-se de tristeza. O que ele diz? Fortalece-me. De novo, leia inteiro. Como é que a gente faz para começar a vencer esse inimigo? Se fortalecendo na palavra. Ah, você não gostou? Porque tem que ler, né? Diga comigo: eu me fortaleço na palavra. Diga: eu me fortalecerei na palavra. É por isso que quando Jesus foi tentado pelo diabo, ele disse: está escrito. Como é que nós vamos sair desse cativeiro? Se fortalecendo na palavra. Quando a minha mente tentar ficar dividida, eu vou declarar a palavra: o Senhor é o meu pastor e nada terei falta. Eu não vou deixar a minha mente se dividir, porque me fortalecerei. Mas como de fato, pastor, vencer esse inimigo? Eu disse para você que seria rápido. Eu quero dar para você 3 lições e a gente termina. Anote aí. Lição número 1, Filipenses capítulo 4. Como vencer esse inimigo? Filipenses 4. O que está escrito? Regozijai-vos de novo. Olha para o seu irmão e pergunta para ele assim: por que será? Pergunta para ele: por que será que o apóstolo Paulo não usou a palavra alegria, mas ele usou a palavra regozijo? Sabe o que é o regozijo? É a alegria dupla. O apóstolo Paulo não está dizendo alegrai-vos sempre. Não é isso que ele está dizendo. O apóstolo Paulo está dizendo: seja duplamente alegre sempre. E aqui você vai entender como você vence a angústia. Como assim, pastor? Regozijai-vos sempre. De novo. Primeiro que nós temos uma ênfase do apóstolo Paulo, ao empregar a palavra regozijo, ele faz uso de um imperativo presente ativo. Pastor, o que é isso? Tem coisa que é uma coisa de doido. É como se ele estivesse dizendo: continuem se alegrando. Não é uma alegria agora, no culto. Puxa, eu sou tão feliz quando eu estou no culto, eu encontro meus irmãos, eu vejo o pastor é uma bênção. Mas quando eu vou embora, pelo amor de Deus. Não, o apóstolo Paulo diz: continue se alegrando em casa. Amanhã, quando você levantar para ir para o trabalho, se alegre também. Ai, 4, glória a Deus. Para você que não deu, talvez se perder o emprego, vai saber
que é se alegrar por ter um. A palavra do Paulo é: sejam sempre felizes. Por quê? Porque você não pode deixar que nada sufoque você. O apóstolo Paulo está escrevendo a igreja de Filipe de dentro da prisão. Ele tinha todos os motivos do mundo para estar em angústia profunda, sozinho, solitário. Mas ele está dizendo: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo: regozijai-vos. Como é que pode alguém preso escrevendo sobre alegria? Por causa de um detalhe: regozijai-vos no Senhor. No Senhor é uma localização. O apóstolo Paulo está dizendo: sabe por que a gente precisa ser duplamente feliz? Porque a gente está nele. Você não entendeu? É por isso que você é frustrado. É por isso que as angústias tomam conta do seu coração diariamente. Porque você depende da felicidade pelo lugar onde você está. Então, se está bem na minha casa, eu estou feliz. Se está bem no meu trabalho, eu estou feliz. Mas se há algo de ruim, então eu estou triste. Não, ele está dizendo: nós somos felizes porque estamos nele. A minha alegria não é porque aconteceu algo bom. A minha alegria é porque eu estou nele. A alegria não nasce de uma posição, não nasce de um presente, a alegria não nasce de um carro novo, de uma casa nova, de um casamento novo, de uma igreja nova, ela nasce de Cristo. Ele é a fonte, não é a circunstância. Por isso nós precisamos ter no nosso coração, se nós estamos nele: regozijai-vos no Senhor. Corra para Ele essa noite, desesperadamente corra para Ele. Eu não sei se você estava aí angustiado, porque você estava com seu coração em tantas coisas. A minha oração é: por favor, corra para Ele essa noite, porque nele existe a alegria que você precisa. A alegria do Senhor é a nossa força. Filipenses 4:6 está escrito assim: não estejais inquietos por coisa alguma. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes de ficar inquieto, antes de ficar ansioso, antes de ficar angustiado, as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus pela oração e súplica e com ações de graça. Antes de você ficar ansioso, antes de você ficar quieto, primeiro ore. Não tem outro meio, é oração. Aí ele vai dizer oração e súplica. Sabe o que é a súplica? É uma oração com mais profundidade. E sabe quando é que a gente consegue ter uma oração com mais profundidade? Não é no culto. No culto a gente faz orações e em alguns momentos súplicas, porque a gente tem algo que precisa ser vivenciado. Mas aí a gente escuta: olha, tem oração às 7 da manhã, tem oração quarta às 10. Ali é lugar de súplica. O problema é que a gente não entende. Aí a gente vem para o lugar de súplica, a gente quer orar. A orar a gente ora no culto. No lugar de oração a gente vem com súplica. É como clamor. E por último ele diz: em ações de graça. Sabe o que é ação de graça? É você orar agradecendo por aquilo que não aconteceu, mas tendo a certeza que vai. Você entendeu a mentalidade? Senhor, eu ainda não estou vendo, mas eu já estou agradecendo porque eu sei que o Senhor já está lá. Diga comigo: meu futuro vai dar certo. Mais uma vez, digo: meu futuro vai dar certo, porque Deus já está nele.
Você ainda não chegou, mas ele já está lá. Eu me alegro nele. Antes de me inquietar, de estar ansioso, eu apresento isso em oração. E por último, Filipenses 4:7. E a gente termina com isso. Pastor, como é que você tem certeza de todas essas coisas e que o inimigo será vencido? Porque o apóstolo Paulo diz: e o Deus de paz que excede todo o entendimento, Ele guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A palavra do apóstolo Paulo usada para guardar, e Ele guardará, é uma palavra militar. É a palavra de um soldado que fica prontamente ali, guardando, zelando, para que nada aconteça. Ele está dizendo: o Deus da paz. Porque a paz é a única que nos consegue organizar a mente dividida. É a Shalom. É a paz que o mundo não conhece. É a paz que o mundo não pode dar. É a paz que nada nessa terra pode oferecer. E o Deus da paz, Ele guardará o seu pensamento a partir de hoje. Coloque a mão sobre a tua cabeça e diga assim: o Deus da paz. Não, diga: o Deus da paz, Ele guardará o meu pensamento a partir de hoje. Se coloque de pé por um instante e declare comigo. Levante as suas duas mãos. Declare essas verdades comigo. Diga assim: eu não terei a mente dividida. Não, vamos de novo. Eu não terei a mente dividida. Eu não servirei a dois senhores. Eu não viverei encurralado. Eu escolho confiar. Eu escolho descansar. Eu escolho a palavra. Eu recebo a paz que excede todo entendimento. Hoje o Senhor me tira do estreito e me coloca no lugar amplo. Hoje o meu inimigo, ele perde a força, e o Espírito de Deus sopra vida dentro de mim.